Rapaz, pense num romance disfarçado em peça de teatro que traz escondido uma profecia sobre a realidade brasileira. Um romance de geração, Sérgio Santana. Antes de mais nada, minha gratidão ao querido Cristiano dos Passos, amigo querido, que me fez perceber uma lacuna terrível em minha formação como leitor de clássicos brasileiros. Eu não tinha lido ainda Sérgio Santana, graças a esse alerta do amigo. Quem avisa, amigo é. Pude correr atrás e desfrutar desse grande escritor brasileiro. Essa obra foi lançada em 1980, né? E tem a estrutura de uma peça de teatro, né? Você vê só de olhar aqui assim, que tem a estrutura de uma peça de teatro, onde você tem o Carlos Santeiro, né? Que é como se fosse um alter ego do Sérgio Santana, um escritor que é movido a vodka e cigarro, né? E até eu como escritor, né, tive um reencontro nostálgico com meus primeiros passos como escritor, porque eu acreditei nessa lorota de que para escrever bem tinha que ter uma máquina de escrever que eu tinha, a Remington 14, um cinzeiro cheio de guimba e uma garrafa de vodka do lado. Rapaz, meu primeiro romance de cronicídio foi assim, consumir litros de vodka e infinidade de cartela de cigarro. Graças a Deus, isso está no passado. Não bebo nem fumo, só minto um pouco. Brincadeira. Voltando a esse livro sensacional. Então você tem uma entrevista, ele está sendo entrevistado, né? Como esse livro foi publicado em 1980. Então, no finalzinho da ditadura, né? Do período da ditadura. E é uma jornalista que quer saber sobre a produção literária durante o período da ditadura, né? E é muito interessante porque ele se propõe a escrever o romance da geração dele, né? Que seria o quê? Um escritor olhando pela janela no prédio Copacabana, olhando pela janela, vendo os vizinhos, todo mundo assistindo novela. E esse é o romance da geração. Não precisa nem escrever, basta publicar uma nota no jornal ou uma simples entrevista. Você já está escrevendo aí o romance da geração dos anos 80. Aí você já vê que é um cara fora da caixa, né? E isso é só o começo, né? Porque depois que você tem o final da peça romance, você tem como se fosse um ensaio, ele mesmo falando sobre um ensaio, propondo extrapolações do livro, né? Inclusive uma apresentação da peça com a construção de um teatro à parte, com plateia fazendo parte da peça. Sensacional! Muito fora da caixa. Mas o que eu gostei mais dessa leitura, né, foi justamente essa profecia escondida. E eu fiquei muito impressionado, viu, com a clarividência desse autor, que lá em 1980 enxergou ecos do que a gente estaria vivendo hoje, né? Aqui um trechinho, antes de falar esse trecho que me impressionou tanto, uma coisa que me ajudou a entender, né, alguns livros publicados na época da ditadura, como por exemplo o Bar Dom Juan, do Antônio Calado, sensacional. As Meninas de Lídia Fagundes Telles, né? Publicados assim no auge da ditadura, anos 70, né? E o rapaz, como é que esse livro passou na censura? E a resposta está aqui. Pouquíssimos livros foram censurados, já que poucos os liam e não valia a pena para o regime incomodar-se. Ponto. Né? Aí explicou essa grande dúvida que eu tinha. Mas olha só essa passagem aqui. Ele falando dos autores da geração de 64, né? Embora alguns tenham se mostrado mais tímidos do que outros, não se ouviu falar de nenhuma obra, não digo a favor da ditadura, mas que tomasse essa perspectiva do fascismo, não de fora, mas de dentro de nós. Alguém que se aprofundasse dentro dessa perspectiva, o que teria sido um fenômeno interessante e mesmo corajoso, porque aí talvez tivéssemos alguma abordagem literária mais séria sobre a direita, o fascismo, o militarismo brasileiro. E aí mais à frente ele fala, eu queria era que alguém chegasse e reconhecesse, o fascismo sou eu. E esse trecho aqui, rapaz, eu fiquei viajando, porque nessa época, em 64, toda a cultura brasileira, todos os artistas eram de esquerda, eram contrários à ditadura, né? Mas quem foi que permitiu essa ditadura? Quem foi essa marcha Tradição, Família e Propriedade, pedindo a ditadura? Onde estavam essas pessoas, né? E em 2018 a gente descobriu, né, que o Brasil tem uma parcela muito grande da sua população, pelo menos 30%, que está identificada com o fascismo. Hoje nós temos muitos artistas declaradamente de extrema direita, fascistas, só não chega a falar a palavra fascismo, mas eles estão se
todo posicionamento já se identifica. Eu acho isso um progresso. É melhor você ter um fascista à vista do que um fascista no armário, porque ele pode sair de lá a qualquer momento e te meter o susto daquele. Por essas e outras, salve Sérgio Santana, grande escritor brasileiro desencarnado em 2020, vítima da Covid.